E aí ela para de escrever a novela nesse período, Gilberto Braga escreve para ela alguns capítulos, infelizmente ela tem que voltar para terminar essa novela, isso é uma das coisas que nunca ninguém entendeu, né? Era assim, é uma tristeza, né? Quando a própria, assim, uma falta de uma sensibilidade, gente, uma pessoa morreu. É filha da autora da novela, independente dela ser autora da novela, ela é filha de alguém, de uma pessoa. E eu lembro que o Tarcísio Meira ficou muito revoltado, porque a novela não acabava, tipo assim, essa novela tem que acabar, chega, sabe? Me lembro bem, ele ficou muito tempo parado no corredor, né? Tipo, e a Dani entrando e trocando de roupa toda hora, porque eram cenas de dias diferentes, então você tem troca de roupa, e ele querendo muito falar com ela, e ela meio que não dando muita atenção para ele. Mas ninguém viu nada de demais, porque ele tinha esse perfil. Ele não era Sem inconveniente? Sabe, não é só de ser inconveniente. Assim, até para que a gente seja justo, né, em relação a isso, o ator, quando ele entra para fazer um trabalho, ele quer que a personagem dele cresça. Então ele quer, de alguma forma, ver por onde que ele vai fazer para aquele personagem crescer. Sim. Quando nós recebemos, né, a estrutura da novela, muito antes dos capítulos, porque depois, né, a autora da novela vai escrevendo os capítulos. A maneira da Glória sempre foi de escrever sozinha. Tem alguns autores que têm colaboradores, não é o caso dela, ela escreveu a novela só. E ela já estava definido que a personagem da Daniela Pérez terminaria com a personagem do Fábio Assunção, que seria o par romântico. Na verdade, eles faziam, né? Tinha o antagonista, que era o Guilherme de Pádua, que entra, mas o final seria com o Fábio Assunção. Sim. E o que acontece? A Daniela estava num momento muito especial da carreira dela, muito bonita, ela era uma pessoa muito meiga, com muito talento, então ela virou capa de todas as revistas, todo mundo falava dela, e o que acontece? Ele, por consequência, entrava também nesse universo. E aquilo cresce a cabeça. Então eu quero, né? Poxa, eu ganhei um espaço maravilhoso, eu quero Aparecendo na capa de todas as revistas. Como que a personagem da Dani não vai terminar com a minha, né? Que a personagem era o Bira. Queria que, né? Vai terminar com a do Fábio Assunção. Então, de uma maneira muito louca, desconectada, ele achou que, pela Dani, ele conseguiria ter algum privilégio com a mãe dela, que era a autora da novela. Que isso de fato, é um problema. Porque ela é filha da autora. E apesar delas manterem ali uma questão profissional bastante respeitosa, então, mas você é filha, né? Então, sabe, será que eu não vou conseguir algum benefício com você? Me ajuda lá, né? Fala com a sua mãe. Exatamente, para chegar na Glória. E a Glória era muito blindada, né? Pela produção, pela direção, porque senão vira uma encheção absurda, né? Todo mundo quer saber a gênese da personagem, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E um elenco gigante, com vários núcleos. Sim. Essa é uma realidade. E quando aquilo tudo tá definido, eu acho que alguma coisa acontece na cabeça desse rapaz. Porque, de verdade, assim, ele era chato, ele era inconveniente, mas ninguém podia imaginar que ele fosse fazer tamanha brutalidade. Não, claro que não. Pessoa chata, inconveniente tem em todo canto, entendeu? Né? Você vai imaginar. Exatamente. Você vai, cara é chato, cara não vai embora, fica pegando o pé da moça e não sei o quê. E ela estava ensaiando para uma peça com o marido dela, o Raul Gasol. E naquele dia, a Marilu Bueno iria com ela para a peça. Só que como a novela, as cenas acabaram tarde, né, dessa novela, a Marilu falou, gente, eu tô muito cansada. Ela falou, Dani, eu não vou com você não, eu vou voltar com o pessoal da produção. Como a gente gravava na Taikon, a gente... A TV Globo tinha um transporte que saía, que era um micro-ônibus com todo mundo de lá até a Von Martius, que é onde fica a Vênus Platinada, que é onde eram os estúdios das outras novelas, é onde hoje só tem jornalismo lá. Que é ali no Jardim Botânico, para tirar todo mundo da Barra para levar para o Jardim Botânico. E a Marilu fala, eu vou voltar com eles. E a Dani fala, ok. Eu não sei, né? Todo mundo fica... A Marilu muitas vezes falou, será que se eu tivesse ficado com ela, isso talvez não tivesse acontecido? Mas assim, não existe. Saber, não tem como. E aí é que vai ter aquela questão de ela vai tirar aquela última foto com aquelas crianças. E essa é a última vez que ela é fotografada. Aí tem aquela parada naquele posto de gasolina, que aqueles frentistas são de fato, são as pessoas, são as testemunhas que vão corroborar, né? Com a informação de que ele estava ali com ela. Sim. E depois lá na frente, esse advogado que estava indo para casa, encontra esses carros, anota a placa isso aí e repassa para a polícia, porque achou um tanto quanto estranho, porque o que a gente tem que lembrar, que naquela época,
aquele pedaço não tinha nada na Barra, era um mato. Hoje não, hoje já tem muitos prédios, já tem muitas casas, mas não tinha nada, absolutamente nada. Sabe, o visual era completamente diferente. Só que ele anota a placa e como eles tinham adulterado número, acho que foi o número, não foi a letra da placa, batia uma parte, mas não batia o outro. E aí quando a polícia vai verificar que realmente tinha sido feito a colagem de uma fita, sim, né, isolante preta, para que a placa não fosse reconhecida. Pela informação, né, que a gente recebe depois, inclusive, né, da própria Glória, o que esse advogado fala é que quando, porque ele meio que ele dá uma desacelerada para olhar, é o momento que eu acho que eles se assustam e vão embora e largam o corpo, infelizmente, da Daniela lá. Mas, assim, é tudo muito triste, mas eu digo que tem uma conjunção aí celestial, porque se esse advogado não tivesse passado por ali, dificilmente eu acho que a gente teria chegado, talvez até tivesse chegado na autoria do crime, no sentido de que foram eles, mas como provar isso? Porque ninguém no posto de gasolina anotou placa nenhuma. Eles pararam, discutiram um pouco, mas até aí não é prova de absolutamente nada, né? Exatamente. É tudo muito circunstancial. Exato. Agora, ele encontrar aqueles 2 carros parados e exatamente onde foi encontrado o corpo da Daniela, aquilo racha o caso. Agora, quem faz toda a investigação foi a Glória Pérez. Glória Pérez. Foi ela. Foi a persistência dessa mãe para que esse crime fosse esclarecido. Ela passou, aquilo tudo é verdade que está no documentário, ela passou dias naquela casa pedindo, implorando, porque as pessoas tinham muito medo. Sim. E, infelizmente, a própria polícia não estava fazendo um bom trabalho, porque assim, estava achando muito exagerado que pudesse ter sido ele. Então assim, existia acreditando que uma era ele. possibilidade, sim, tinha umas coisas muito estranhas que aconteciam ali. E aí ela para de escrever a novela nesse período, Gilberto Braga escreve para ela alguns capítulos, infelizmente ela tem que voltar para terminar essa novela, isso é uma das coisas que nunca ninguém entendeu, né, era uma tristeza, né, quando a própria, assim, uma falta de uma sensibilidade, gente, uma pessoa morreu. É filha da autora da novela, independente dela ser autora da novela, ela é filha de alguém, de uma pessoa. Todos nós somos afetados, né, diretamente por esse crime, porque você, né, passa dias e dias tentando entender o que a gente não tinha visto e como talvez a gente pudesse ter percebido alguma coisa que a gente não percebeu para poder tentar evitar. Você fica dias, meses, anos, mas o que a gente não viu ali? Será que a gente poderia ter feito alguma coisa? Até a própria, né, muitas discussões, por que não juntou todas as cenas dele? São muitos cis. São. E, assim, é um peso muito grande. E eu lembro que o Tarcísio Meira ficou muito revoltado, porque a novela não acabava, tipo assim, essa novela tem que acabar, chega, sabe? E o que fizeram com o personagem dela? Ele escreveu-se ali uma cena final, como se ela tivesse ido viajar, mas todo mundo sabia que ela tinha sido... Claro. Mas era simplesmente para... Acho que, enfim, fazer um fechamento um pouco poético, mas foi um crime que ganhou a imprensa internacional. Porque dentro da maior emissora de televisão do Brasil, um assassinato deste tamanho não é pouca coisa. Entre 2 atores da novela. Entre 2 atores da novela. E assim, foi muito sofrido viver aquele processo todo ali, né? Então, imagino. Quando chegou a notícia para vocês da Daniela e depois do Guilherme, que tinha sido o Guilherme de Pádua, como que foi para todo mundo assim? Então, porque a gente gravaria no dia seguinte e tinha uma saída muito cedo, que era uma externa. A gente tinha gravado o estúdio, ia ser uma externa. Aí eu lembro que a gente recebe uma ligação da assistente de produção do Flávio Nascimento dizendo, olha, ela ligou muito cedo, eram 6 horas da manhã. E a gente achou até que era alguma coisa, será que vai mudar alguma coisa no nosso cronograma de gravação? E ela fala, Daniela foi assassinada. Naquele momento eu falei, não, que isso? Oi? Daniela? Quem? Daniela, atriz? A filha da Glória, a Carla Daniela, foi assassinada. E foi assim para todo mundo. Meu Deus. Exatamente. E aí, o que a gente, todo mundo começa porque assim, tem uma outra coisa importante, que assim, a Glória fazia parte daquela equipe. Então, como é que a gente ajudava aquela mãe? Sabe, de alguma forma acolher. Sem entender que todo mundo precisava de acolhimento ali. Todos nós estávamos em choque. Principalmente aquelas pessoas que tinham trabalhado naquele momento
com a Daniela. Eu sempre, quando eu encontrei a Glória, uma vez eu falei, olha, se eu pudesse te dar alguma coisa, eu queria ter te dado pelo menos aquelas últimas horas que eu passei com a sua filha. Nossa, Porque ela não pôde passar essas horas, nós é que passamos com ela, né? que coisa triste. Trabalhando ali e... Então, foi... E assim... E quando tem o enterro, que foi o velório da Dani, o enterro, foi uma coisa que, sei lá, tinha uma comoção naquele cemitério de São João Batista. Todo mundo não parava de chegar gente, Era uma coisa... Foi assustador. Porque, de novo, a novela entrava na casa das pessoas. E assim, eu até entendo, as pessoas se sentiam parte. Elas queriam poder estar perto de alguma forma. Uhum. Elas, de fato, se emocionaram. Virou um desespero. Mas aquilo tudo, ao mesmo tempo, era assustador para a própria Glória, para a família. Porque é um momento de muita dor, né? Porque é um momento de você estar se despedindo de alguém que você amava muito. Sim. E não fecharam o velório só pra Não. família? Deixaram? Não, tinha uma parte que estava fechada, mas assim, o público tomou conta. Você não queria saber o que foi o São João Batista. Assim, tinha gente, uma pessoa em cima da outra, pessoa em cima de muro, pessoa em cima de túmulo. Olha, foi Meu Deus. Só que a Glória já sabia. Que seria E ela... assim? Não, já sabia do Guilherme. E Já ela sabia. não podia informar, ela tinha que permanecer dentro, segurando a onda, né, daquela estrutura. Aí ela colocou, acho que né, aquela capa de mãe, porque sairia ali, né, um mandado de prisão em cima do Guilherme. E ela tinha muito medo e receio do que as outras pessoas pudessem fazer, o Raul Gazola, porque eles ficaram todo mundo ficou muito desesperado. Você imagina o ódio, né? Imaginei o Raul Gazola. Que era o marido da Dani na época. Então, assim, foi tudo muito triste. E ele foi no enterro, né? Foi. Ele abraçou a mãe, ele foi na delegacia com ela. E no enterro você falou que ela já sabia. Já sabia. E ela teve que manter. abraçar, fingir que não sabia de nada porque ele poderia fugir. Exatamente. Então tinha que ter calma, confiar. Muita frieza. Num momento de muita dor, você tá se despedindo da sua filha. Muito controle, não é frieza, muito controle. Mas eu acho que você tem que ter tudo mesmo. Por um filho, eu acho que a gente faz qualquer coisa, Giovana. A gente faz coisas que a gente nem imagina que pudesse fazer. Verdade. E naquele momento, uma mãe tá em estado de choque. Porque, assim, no fundo, eu acho que você precisa viver o luto até para entender tudo isso, porque fica naquela cabeça, não, ela vai voltar, né? Não, ela não vai voltar. Precisa cair a ficha, né? Falam E não é fácil cair essa ficha, né? Não é fácil, até porque você imagina, todos os jornais só falavam disso, todas as emissoras, essa mulher não tinha paz. Nós não tínhamos paz. E ainda ela teve que investigar, ela teve que ir atrás, foi do cara do posto que ela foi atrás? Foi pedindo para que ele... Pelo amor de Deus, e se aquele homem tivesse denunciado, isso nunca saiu da minha cabeça, por que ele não avisou, por que ele não ligou pra polícia? O cara deu um soco aqui na cara da menina, enfiou no carro. Mas assim, não, é complicado, porque você tá falando com pessoas todas muito simples. E a gente vem de toda uma estrutura onde algumas ações e violências foram normalizadas. A gente precisa mudar isso. As pessoas falam, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim. Você viu, você vai lá, você mete a colher, você vai ajudar, porque pode ser uma possível vítima que pode se tornar uma vítima de feminicídio, de algo mais cruel. Isso aconteceu com a Tatiane, não me recordo, Spitzner, não é? Sim, o nome dela? Tatiana Spitzner. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.